esperando o pessoal entrar. Ué, como é que você vai saber que o pessoal vai entrar? Parece ali, ó. Sem conectar? Já conectei. Ah, já? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos esperando os demais irmãos se juntarem para iniciarmos o nosso estudo bíblico. Então vamos aguardar apenas alguns minutos a fim de que os irmãos que ainda estão chegando possam se unir a nós que aqui já estamos para nós iniciarmos. Obrigado, a irmã Lilian está dizendo que o som está bom. Obrigado. Eu já peço perdão aos irmãos que nos assistem por conta da minha voz. Eu estou com bastante tosse e com a respiração carregada, enfim. Como eu tenho muitos outros problemas respiratórios, de bronquite já há muitos anos, desde criança, e alergia, nós não podemos dizer que eu estou com coronavírus. Eu espero que não, mas eu estou com uma tosse há bastante tempo, há alguns dias, perdão, eu estou com tosse há alguns dias, e por essa razão estou recluso em casa, enfim. Mas esse é o motivo da minha voz estar tão sofrida assim. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando. Pai do Senhor, irmão Marcelo, João Vitor, presbítero Márcio. Pai do Senhor, meu amigo. Irmão Luiz Cláudio, Lilian, Simone. Os irmãos que estão chegando. Tem uma irmã aqui irmã Thaís Vasconcelos, Lucas. Ô Luquinhas, tudo bem, meu filho? Tô com saudade de você. Estamos aguardando alguns instantes, tá bom, tá, irmãos? Somente para os demais irmãos chegarem. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Já há meses nós estamos nessa empreitada. Eu penso que há mais de 6 meses nós já estamos estudando o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. E nós estamos no capítulo 11. Hoje nós vamos seguir do versículo 47. E se Deus assim permitir, nós vamos até o final do capítulo 12. Evangelho de João. A irmã Lília está me corrigindo aqui. É porque eu disse Lucas, né? Me parece que eu disse Lucas. É porque concomitante a esse estudo, irmãos, eu estou estudando Lucas em casa. Então eu estou estudando João com os irmãos e estou estudando Lucas em casa com a Lilian, com a minha esposa. Então ela está me corrigindo aqui. O Evangelho de João, que nós estamos estudando, hoje nós vamos partir do versículo 47 do capítulo de número 11. Nós estamos estudando versículo a versículo, vírgula a vírgula, e temos dedicado tempo a esses estudos, essas exposições do texto bíblico. São 19h38, eu vou aguardar mais 2 minutos, tá bom, irmãos? Às 19h40 nós vamos começar a analisar o texto bíblico. Temos aqui conosco 7 irmãos. Eu estou sentindo falta ainda de muita gente, mas certamente estão se conectando. 8 irmãos, perdão. Pai do Senhor Luiz Felipe, irmão Marcelo, irmã Maria Clara, Pai do Senhor.
Paz do Senhor a todos. Na quinta-feira, irmãos, o nosso culto terá a direção dos nossos diáconos, Samuel e Fábio e a diaconisa Luana. Vai ser uma bênção. Então, quinta-feira, se programe para estar com a sua família diante da transmissão, porque eu não tenho dúvida que Deus vai continuar falando ao nosso coração. Pai do Senhor, irmão Luiz Cláudio. Mais um minuto, irmãos, mais um minuto nós vamos iniciar o nosso estudo. Pai do Senhor, nosso líder Jefferson, líder de jovens. Assim como eu disse a ele no grupo reservado, o Jefferson tem feito um trabalho maravilhoso com a nossa juventude, irmãos. Então estejam orando pela vida do Jefferson, da Jéssica, de toda a família da Lara, do Brian, tá bom? Que Deus continue abençoando o Jefferson e a nossa juventude. Irmão Igor Pinheiro, seja bem-vindo, que Deus abençoe, obrigado pela sua visita, pela sua presença. Bom, irmãos, nós vamos iniciar então o nosso estudo. Para os irmãos que estão nos visitando, nós somos a Igreja do Nazareno Central, em São Pedro da Aldeia. Estamos na rua Casimiro de Abreu, no número 7, no centro de São Pedro da Aldeia. A Igreja do Nazareno é uma igreja que está em mais de 160 países pregando o Evangelho. E nós estamos ali, cerca de 4 anos, pregando a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. E meu nome é pastor Márcio, eu sou pastor auxiliar na igreja. A igreja está sob a direção do reverendo Leonardo, que é o pastor titular, que aliás acabou de chegar aqui. Pai do Senhor, reverendo Leonardo, Jesus, nosso pastor, tem nos abençoado maravilhosamente. Irmã Juraci, irmã Nádia, Pai do Senhor a todos. Então, irmãos, eu quero pedir perdão, como já disse, pela minha voz, e eu estou tossindo bastante, então pode ser que eu, no meio do estudo, comece a tossir, mas é por conta dessa tosse que eu espero que não seja o coronavírus, em nome de Jesus não é. Então nós vamos iniciar o nosso estudo, irmãos, orando. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos diante da tua face mais uma vez. Obrigado porque estamos aqui reunidos em teu nome, como igreja que somos, igreja que a distância não consegue impedir, igreja que o tempo não consegue impedir, a igreja que o Senhor instituiu, que o Senhor constituiu, e a qual as portas do inferno não prevalecerão contra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, por meio da tecnologia, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, estudando e fazendo menção do texto sagrado, aprendendo de Ti. Obrigado pela preservação, Senhor, dessa maravilhosa palavra, que é a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos da Igreja do Nazareno Central, em São Pedro da Aldeia, e daqueles que estão nos visitando nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida, o lar e a família de cada um, de forma muito especial nessa noite. Colocamos nas Tuas mãos, Deus, a saúde de todos aqueles que nessa hora padecem, Senhor, que estão nos hospitais ou que estão se tratando em casa. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor cure, se for da Tua vontade, mas que seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus, mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Irmãos, nós estamos, a paz do Senhor, irmã Zélia, irmã Luciana, irmã Ingrid, paz do Senhor a todos, irmã Nádia, Deus abençoe. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje nós vamos partir do versículo 47 do capítulo 11. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 11. Na verdade, antes de abrir a sua Bíblia no capítulo 11, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, perdão, irmãos, no capítulo 1. Porque nós chegamos agora
em um trecho do Evangelho de João que nós podemos dizer que é uma divisão. Porque nós nós partimos do capítulo 1, obviamente, passamos por diversos ensinamentos, diversos sinais, diversos milagres que são tratados pelo apóstolo João como sinais, e chegamos agora no último, que foi a ressurreição de Lázaro. E a partir de agora, irmãos, nós passamos para a parte final do Evangelho de João, em que vai ser tratado dos assuntos a respeito da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus e de todos os ensinamentos que passam por diante desses acontecimentos. Então eu queria que você voltasse na sua Bíblia, no capítulo 1, para nós fazermos aqui uma mini retrospectiva de tudo aquilo que nós aprendemos até então. No capítulo 1, nós iniciamos a leitura bíblica com aquela oratória maravilhosa, talvez uma das partes mais doutrinárias da Bíblia Sagrada, em que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e assim por diante. Nós nos dedicamos a estudar toda a doutrina por trás desse prólogo, dessa oratória, dessa construção narrativa que o apóstolo João faz no capítulo 1. A partir do versículo 19, nós vemos o testemunho de João Batista. Depois, no versículo 35, os primeiros discípulos. E aí, no capítulo 2, nós estudamos exaustivamente o primeiro milagre de Jesus que se deu nas bodas em Caná da Galileia, naquele casamento onde o vinho havia se acabado, e Jesus então transforma a água em vinho. Já no capítulo 3, nós temos um outro ponto fundamental dessa narrativa bíblica exposta no Evangelho de João, que é o diálogo que ocorre entre João e Nicodemos, né? Aquela pergunta, aquela dúvida que a doutrina que Nicodemos tinha na sua mente, a carga teológica judaica, a carga de conhecimento da lei mosaica que Nicodemos tinha enquanto fariseu, não foi capaz de responder. E a pergunta era: como é possível alguém nascer de novo? Porque Jesus diz para ele: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí ele cai nessa interrogação: eu sou já velho, agora como que eu posso nascer de novo? Eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí nós estudamos toda essa construção do que se trata nascer de novo da água e do Espírito. E no versículo 16 do capítulo 3, aí nós temos aquela maravilhosa promessa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, eu não estou aqui, minha memória não está me socorrendo para afirmar com certeza, mas eu creio que nós passamos uma aula inteira discorrendo a respeito do versículo 16. No capítulo 4, nós estudamos o diálogo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós falamos sobre o problema que existia entre os judeus e os samaritanos. Você lembra muito bem, nós conversamos sobre o motivo pelo qual havia essa rixa entre judeus e samaritanos. E aí então, estudamos também os diálogos de Jesus, as explicações teológicas de Jesus a esse respeito. Quando ele diz que qualquer que beber desta água não tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós conversamos muito sobre esse capítulo 4, lá da mulher samaritana. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Maria, se Jesus falou com João, com Nicodemos, foi Jesus ou João? Maria, foi Jesus. No versículo 5, a partir do versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui a conversa se dá entre Jesus e Nicodemos. Então no capítulo 4 nós conversamos sobre a mulher samaritana e todas as nuances que se encontram nesse texto. Pai do Senhor, Diácono Samuel, Deus abençoe. Amém? Você pode dizer um amém? No capítulo 4 ainda, irmãos, nós vamos ver a cura do filho de um nobre, lá no versículo 46 em diante. E no capítulo 5, nós temos a cura do enfermo no tanque de Betesda. Conversamos sobre o tanque de Betesda, sobre algumas digressões teológicas e culturais daquele tanque, das coisas que ali aconteciam. Extraímos ali algumas aplicações importantes e seguimos o texto. E aí, no capítulo 5 ainda, a partir do versículo 16, 19, existe uma fala muito importante de Jesus, uma construção também de muitos ensinamentos. E no capítulo 6 nós temos o milagre da multiplicação dos pães. Tá? Vamos lá. O capítulo 6 todo é maravilhoso, é importantíssimo, inicia com milagre, mas também tem muitos ensinamentos. No capítulo 7, irmãos, existe uma série de blocos importantes também que foram estudados. Nós falamos sobre um episódio que acontece na festa dos tabernáculos. Nós falamos sobre a promessa do Espírito Santo, né? Nós falamos sobre muitas coisas importantes no capítulo 7. Mas no capítulo 8, nós temos aquele episódio famoso da mulher adúltera, que foi pega em adultério. E esse episódio da mulher adúltera termina, ele flui a partir do versículo 12 para uma construção também maravilhosa. Jesus dizendo que é a luz do mundo, tudo aquilo que nós estudamos a respeito desse texto à luz do contexto do pecado da mulher adúltera. No capítulo 9, nós estudamos o milagre da cura de um cego de nascença. E no capítulo 10, o nosso estudo foi direcionado à questão do pastor. Nós estudamos a respeito do pastor, do curral, da porta, do porteiro, né? Nós falamos sobre o salteador, todo esse estudo maravilhoso que Jesus apresenta usando a figura do pastor, da ovelha, do curral. E no capítulo 11, o último sinal, e talvez não, certamente o mais glorioso, que foi a ressurreição de Lázaro, que nós estudamos no nosso último encontro. Falamos muito sobre o capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro, e fomos até o versículo 46. Hoje, portanto, nós vamos partir do versículo 47, que diz assim: depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem.
Jesus, pois, já não estava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, para que o prenderem. Então, no versículo 47, diz assim: depois os principais sacerdotes e fariseus formaram um conselho. Primeira coisa que nós precisamos observar nesse versículo é aquilo que eu tenho dito exaustivamente com relação à análise de texto bíblico. Algumas palavras na Bíblia Sagrada precisam ter uma atenção especial. Não que elas sejam mais importantes, mas porque elas apontam para algo importante. Palavras como mas, porém, porque, depois, entretanto, são palavras que merecem a nossa atenção de forma especial. Depois de quê? A pergunta que, quando da interpretação bíblica, quando da hermenêutica do texto bíblico, nós, os estudiosos, aqueles que querem se dedicar a entender o que o texto quer dizer, precisam se fazer é porque o quê? Mas o quê? Entretanto, o quê? Depois de quê? Então, quando nós vemos um depois, perdão, irmãos, nós precisamos necessariamente nos questionar, ou melhor, questionar ao texto o porquê, ou melhor, depois de quê? Aqui, o contexto próximo, o contexto anterior do texto que nós estamos analisando, nos conta a história maravilhosa da ressurreição de Lázaro. E no versículo 45, ele diz assim: muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então, depois de quê? Depois de Jesus haver ressuscitado Lázaro, por meio de um sinal maravilhoso, que foi um acontecimento com uma repercussão muito grande, e que levou a muitos judeus que tinham vindo ao velório, que tinham vindo visitar essa família que estava sofrendo pela perda do seu irmão, crer no nome de Jesus. Muitas pessoas, muitos judeus passaram a crer em Jesus. E alguns deles, os que creram em Jesus, além de crer em Jesus, foram até os fariseus, foram até essa facção do judaísmo que era extremamente apegada à religião judaica e contaram a eles aquilo que havia ocorrido. Então, além de crer no que Jesus havia feito, a notícia se espalhou e chegou nos ouvidos dessa tribo, dessa facção, que é chamada de fariseu pela Bíblia. Então, depois disso, depois de Jesus haver ressuscitado Lázaro, e depois disso ter chegado ao conhecimento dos fariseus, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho. Um conselho, irmãos, que é conhecido como Sinédrio, é a corte suprema da nação judaica. Era composto por cerca de 75 homens importantes, constituídos por juízes, por autoridades do judaísmo, e era presidido pelo sumo sacerdote. Então, um conselho era formado a fim de tomar decisões importantes relacionadas à nação judaica e ao judaísmo. Então, esses homens souberam dessa notícia,
souberam desse milagre que Jesus acabara de realizar, e tendo em vista a repercussão que isso tinha tomado, eles tomaram por bem, portanto, formar esse conselho a fim de decidir algo. E o que eles foram decidir? Esse conselho foi formado para decidir qual fato. Nós vamos observar na resolução do versículo 47 ainda. Quando eles diziam, 2 pontos, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, esse conselho que se reuniu tinham por objetivo analisar o que estava acontecendo naquela localidade. A repercussão que Jesus estava tomando enquanto o Messias. E aí, irmãos, essa preocupação se explica se nós olharmos para o pano de fundo histórico do que estava acontecendo em Jerusalém, o que estava acontecendo em Israel, o que estava acontecendo com esse povo politicamente. Porque nós sabemos que nessa época, no tempo de Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E para o Império Romano, para os romanos, só existia um rei, que era César. Para os romanos, para o Império Romano, César era o rei supremo e ele dominava sobre todo o território que estava debaixo do jugo e do poderio romano enquanto império. Acontece que os messias políticos, porque Jesus não foi o único messias político, na verdade Jesus foi o verdadeiro. Você lembra que lá no capítulo 10, quando nós estudamos sobre a parábola do bom pastor, Jesus vai dizer que vieram mercenários. Eu sou o bom pastor, eu sou o que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, né? Então, o rumor de messianismo político era algo até comum naquela época. Porque todo o judeu esperava que houvesse a vinda daquele libertador que era predito no Antigo Testamento, a fim de livrar Israel do poderio e da opressão do Império Romano. Tanto é que nós vimos em todo o Evangelho que a visão que o judeu, que a nação e que as pessoas tinham a respeito de Jesus, ela era sempre com um viés político. A messianidade de Jesus sempre era encarada a partir de um viés político. Ok? Então, essa preocupação do Sinédrio, do Conselho, se justificava porque eles viam ameaçado o seu status quo, o seu posto enquanto sumo sacerdote, enquanto detentores dos mais altos cargos do judaísmo, porque se houvesse qualquer tipo de ameaça, se eles não tivessem o domínio e o controle da posição de submissão do povo judeu para com Roma, eles tinham a certeza que o Império Romano tomaria deles o poder e a posição que eles tinham. Olha o que diz o versículo 48. Se deixarmos assim, todos crerão nele. E crer nele como Messias político, crer em Jesus como aquele que libertará o povo de Roma, pode suscitar uma revolução que vai terminar em uma consequência trágica para nós. Os fariseus, os escribas, aqueles que estão agora num posto de governo e de controle de toda a nação judaica. E qual a consequência trágica para essa classe? Virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então a preocupação desse conselho, a preocupação do alto escalão do judaísmo,
era o seguinte: olha, esses sinais que Jesus está fazendo estão causando um burburinho entre as pessoas e certamente isso não vai dar certo. Porque isso chegará aos ouvidos do Império Romano, isso chegará aos ouvidos com a notícia de que o povo está se revoltando, de que o povo está esperançoso na figura de um Messias libertador, e certamente a fim de preservar a soberania, Roma nos retirará do nosso posto, porque eles julgarão que nós não estamos tendo competência de administrar o povo debaixo da autoridade de Roma. Essa era a preocupação desses homens. Amém, irmão? Você pode dizer um amém? Eu estou sendo claro? Existe alguma dúvida a respeito dessa preocupação? A irmã Zenaide, Pai do Senhor. Diácono Fábio, Pai do Senhor. Lohane. João Batista, Pai do Senhor Jesus. Jonathan. Amém, irmãos? Eu estou sendo claro? Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. No versículo 49, ele diz assim: e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam para o matarem. Agora, então, nós temos aqui a figura de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Era o presidente do Sinédrio, era o presidente do concílio, era o presidente dessa assembleia que se reuniu para tomarem uma decisão a respeito de Jesus. E no capítulo 51 e 52, esse sumo sacerdote, no versículo 49 em diante, esse sumo sacerdote, ele vai, na verdade, proferir uma profecia. Os comentaristas bíblicos discutem muito a respeito dessa profecia, porque para o entendimento judaico, a posição de sumo sacerdote por si só faria com que esse homem proferisse profecias, mesmo que ele não tivesse consciência daquilo que estava profetizando. Agora percebam que no versículo 49, existe no finalzinho do versículo uma declaração que é de um cinismo impressionante. O Evangelho de João, ele é marcado pela forma cínica com que João narra alguns acontecimentos. E o cinismo que eu estou expressando com as minhas palavras não se dá na forma pejorativa, mas sim na forma como João parece demonstrar os acontecimentos com a mesma expressão que Jesus usava nas suas falas de vez em quando. Percebe que Jesus, em muitas falas, usava de um certo cinismo. Quando ele dizia assim: olha, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Percebe que é bem claro na fala de Jesus em algumas passagens que ele usava esse tom de ironia. A palavra mais acertada é ironia. Eu acho que eu me expressei mal falando em cinismo. E João também usa muito disso. João, como aquele discípulo que tinha muita intimidade com Jesus, que reclinava sobre o peito de Jesus, ele tinha intimidade com o mestre e ele, me parece que captou algumas sutilezas de Jesus até na sua própria fala. Quando ele diz assim, no versículo 49, vós nada sabeis. Um sumo sacerdote dizendo a um conselho. É um sumo sacerdote dizendo a juízes de Israel. É um sumo sacerdote dizendo a sacerdotes, a autoridades públicas no judaísmo. E ele se dirigindo a ele dizendo, vós nada sabeis.
É como se João estivesse nos descrevendo que estava começando a ocorrer ali uma falta de comunicação entre a cúpula, o suprassumo da sabedoria judaica. Isso é importantíssimo. Essa declaração é importantíssima. O poder de Jesus diante dos judeus era tamanho que ele estava começando a desconstruir a coesão de um conselho das autoridades públicas judaicas. Olha a extensão da importância da vinda do ministério e da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos aqui diante desses debates lamentáveis que nós vemos hora e outra no nosso Supremo Tribunal Federal. Às vezes nós vemos os ministros, eu gosto muito do reverendo Leonardo quando ele diz isso, que os ministros brigam uns com os outros, debatem e nós não entendemos nada. Nós só entendemos no final que ele votou sim ou não, mas o debate deles nós não entendemos nada. Mas às vezes esse debate pega fogo. Às vezes são causas de uma importância mais proeminente que fazem com que esses homens se emocionem mais do que deveriam e acabam por vezes até se ofendendo publicamente. Ou seja, o maior conselho jurídico da nação, da República Federativa do Brasil, se reúnem para, por vezes, acabarem se ofendendo uns aos outros. Aqui nós estamos diante, no versículo 49, de um cenário muito parecido com isso. Está reunido o conselho, as maiores autoridades da religião judaica e o sumo sacerdote, o presidente do STF, por assim dizer, eu estou aqui fazendo uma analogia, se dirige aos demais membros do conselho e dizem: olha, vocês não sabem de nada. Vocês estão por fora do que está rolando aqui. E no versículo 50, ele profetiza dizendo: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo. João então está dizendo, baseado nessa noção judaica, que essa profecia não vem do intelecto, da mente, não vem da capacidade de raciocínio de Caifás. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então a profecia que foi feita está sendo, o mérito dessa profecia, João não está atribuindo a Caifás, ou ao seu intelecto, ou ao seu ser, ou à sua condição de profeta. João está atrelando essa profecia ao cargo de sumo sacerdote que Caifás exercia naquele ano. E não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, a partir do versículo 53, nós temos que o debate passou a ser aberto e passou a ter uma extensão maior a respeito... Perdão, irmãos, eu estou com bastante tosse. Eu já expliquei no começo da transmissão. A partir desse versículo 53, esse conselho, esses homens passaram então a considerar de forma mais consistente que Jesus precisava morrer. Que a única alternativa a fim de preservar o status quo do judaísmo e da estrutura em torno dessa instituição, eu diria assim, precisava ser a morte de Jesus. Versículo 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Nós sabemos que existe no ministério de Jesus um elemento que é o Kairos, que é o tempo apropriado para que as coisas aconteçam. Então, todas as vezes que Jesus se retira, todas as vezes que Jesus foge,
não é por conta de Jesus ter medo ou de Jesus não querer confrontar esses homens face a face. Nós sabemos, como Jesus mesmo explicou em diversas passagens bíblicas, ainda não era a hora dessas coisas acontecerem. E para a preservação do Kairos, do tempo apropriado de Deus para que todas as coisas aconteçam, Jesus se retira para o deserto, para uma cidade chamada Efraim, e fica lá com seus discípulos. Amém? Está tudo bem aí, irmão? Vocês estão me ouvindo? A minha voz hoje está péssima. A irmã Zenaide colocou, olha o corona. É verdade, irmã Zenaide. Eu tenho bronquite, né? Eu tenho alergia, eu estou sempre cheio de alergia. E eu estou com muita tosse e a minha respiração está muito pesada mesmo. Hoje eu passei a sentir uma dor nas costas e assim, nós estamos, eu pelo menos aqui estou um pouco preocupado. Mas como eu tenho bronquite, tenho outras alergias, eu não posso dizer que é o corona não. Mas vamos ver, estamos orando e vamos nos próximos dias ver como é que vai ficar isso aí. Eu estou em casa, né, isolado, não estou nem trabalhando, a chefia lá do trabalho disse que eu ficasse em casa por conta dessa... Não é uma suspeita, irmãos, não é uma suspeita que eu estou com corona. É um sintoma que pode ser que o corona também tenha esse sintoma. Então, para preservar os demais colegas do trabalho, a minha chefe disse que eu ficasse em casa. Estou trabalhando de casa, estou atendendo de casa, mas em nome de Jesus não vai ser nada de coronavírus não, irmãos. Isso aqui é só uma alergia mesmo. Então vamos avançar? Deixando o coronavírus para lá, vamos avançar, que eu não aguento mais ouvir essa história de coronavírus. Versículo 55. Versículo 55. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Aqui é a terceira menção que João faz sobre a Páscoa, sobre essa celebração, que eu não vou me ater a essa celebração da Páscoa, nem explicar essa festa, porque domingo nós tivemos um seminário a respeito disso com o nosso pastor Leonardo, maravilhosamente bem explicado, como ele sempre faz. Então eu não vou aqui gastar tempo repetindo esse assunto, de explicar o que era a festa da Páscoa, até porque nós já vimos isso lá no capítulo 2, versículo 13 e seguinte, e depois no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo João, o evangelista João, já falou sobre a Páscoa. Essa é a terceira menção. Mas o que importa nesse versículo é que muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Nós sabemos que a Páscoa era uma das festas de peregrinação e que era importantíssima para todo judeu estar nessa festa como mandamento levítico da lei mosaica. A lei mosaica previa que um judeu deveria participar dessa festa, mas também preveria uma forma como ele deveria participar. E a purificação era algo importantíssimo nesse trâmite, na realização dessa festa. E como se dava essa purificação? Existiam inúmeros tanques em volta dos templos, irmãos, em que o judeu se purificava, se lavava. Agora, ele precisava sair de onde ele estava saindo até Jerusalém com um período de antecedência extremamente razoável. E isso se dava por qual motivo? Porque, por exemplo, se ele acidentalmente, se ele por algum motivo tocasse em um defunto no caminho até Jerusalém, a lei mosaica previa que ele deveria ficar 7 dias passando por um período de purificação. Então era comum e era razoável que o judeu saísse da sua habitação, da sua localidade, para chegar em Jerusalém com muitos dias de antecedência. Porque além do período que ele precisava para se purificar, se lavar,
e se preparar para a festa da Páscoa, ele ainda considerava a possibilidade de algum evento no caminho que levasse ele a precisar de dias a mais para se purificar. Então ele saía com uma antecedência maior que uma semana. Ele pensava assim, olha, se eu chegar em Jerusalém e eu encontrar com um defunto lá, eu por acaso encostar nele de alguma forma, eu preciso de 7 dias para me purificar. Então, preventivamente, esse judeu saía com antecedência da sua casa, da sua localidade. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Então eles estavam questionando-se uns aos outros. No versículo 56. Cadê Jesus? Nós chegamos aqui com dias de antecedência, porque nós viemos para nos purificar. Então nós chegamos cedo para a festa e eu não estou vendo Jesus aqui. Esses homens então começaram a se questionar. Será que esse líder religioso chamado Jesus Cristo não virá a festa? Não virá a Páscoa? Será que ele não vai observar um dos grandes festivais de peregrinação previsto na lei de Moisés, que é a Páscoa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então o versículo 57 nos explica, ou pelo menos nos traz uma grande possibilidade, pelo motivo de que no versículo 56 eles estavam se questionando a respeito de onde estava Jesus. Por que eles estavam perguntando uns aos outros? Será que ele não vem? Será que esse Messias não vai cumprir a lei de Moisés e não vai vir para a Páscoa? Porque no versículo 57 a Bíblia está nos dizendo que os sacerdotes e os fariseus tinham dado uma ordem para que, se alguém visse Jesus, denunciasse. Então eles estavam ali debatendo se ele viria ou não, porque essa ordem havia sido dada. E assim, irmãos, nós terminamos o capítulo 11. E nós iniciamos o capítulo 12, dizendo assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Então Jesus saiu de Efraim, saiu do deserto e foi a Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Betânia era um vilarejo que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Betânia era uma parada estratégica para aqueles que vinham de uma localidade distante a fim de chegarem em Jerusalém. Como a viagem poderia demorar dias, Betânia era a última parada para dormida antes de chegar em Jerusalém. Os viajantes paravam em alguns povoados que eram periféricos a Jerusalém, que estavam à margem de Jerusalém, para dormirem e no outro dia partirem para Jerusalém. Então Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Vocês lembram que lá no capítulo 11, no início, nós estudamos a ressurreição de Lázaro, e Marta e Maria e Lázaro eram de Betânia. Então Jesus estava no deserto, agora volta para Betânia, aonde estava Marta, Maria e aquele que ressuscitou, certo? Lázaro. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Que estava à mesa com ele. Então preste atenção nessa informação. Jesus sai do deserto de Efraim para ir para Jerusalém. No meio do caminho, ele para na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, aquele que ele ressuscitou pouco tempo atrás. E ali estava sendo preparada uma ceia, uma refeição, e estava à mesa com Jesus, Lázaro. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro,
de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Aqui nós temos, irmãos, uma passagem bíblica maravilhosa. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, toma um precioso unguento e derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, em um sinal de adoração, de devoção, em um sinal, por que não dizer, de gratidão àquele que havia ressuscitado o seu irmão. E algumas coisas são importantes a serem estudadas para a gente entender a grandiosidade desse evento. Primeiro, é que uma libra de unguento, ou um aratel, em outras traduções, corresponde a cerca de 325 gramas desse precioso produto. Então, o que foi derramado sobre os pés de Jesus tinha cerca de 325 gramas desse produto. Ocorre que um frasco comum de nardo, de unguento para aquela época, era de aproximadamente 30 gramas. Então, o que Maria derramou sobre os pés de Jesus equivale a 10 vezes mais de 10 vezes o tamanho ou a quantidade que era utilizado normalmente nas unções ou nas celebrações em que usava esse produto. O nardo era uma fragrância de óleo muito cara, valiosíssima, que em regra vinha das montanhas no norte da Índia. Agora existe um ponto aqui que é importante para a gente começar a entender o escândalo dessa declaração bíblica. Primeiro é que o costume do judeu era ungir a cabeça de um convidado. Vocês lembram lá quando Jesus transforma a água em vinho, que existiam as talhas de água, que nós estudamos que na tradição judaica eram utilizadas para purificação. Nós vamos ver nos evangelhos o fato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, porque isso era uma tradição da cultura judaica. Nós não tínhamos, irmãos, naquela época, tênis, sapatos, como nós temos hoje. Os calçados dos judeus eram, em regra, sandálias feitas de tira de couro. Então, os pés desses homens e dessas mulheres ficavam muito expostos. Então, quando eles chegavam de uma caminhada, eles precisavam higienizar os seus pés antes de entrar nas casas. Então, o unguento, o óleo, a unção, era culturalmente derramado sobre a cabeça das pessoas. E para os pés era destinado água, para higienização, para purificação. Agora, o que o texto bíblico está nos dizendo é que Maria derrama sobre os pés de Jesus 10 vezes mais de unguento que era utilizado na cabeça de uma pessoa comum. Olha a grandiosidade da adoração dessa mulher. Se era para usar 30 gramas na cabeça de uma pessoa comum, Maria estava tão devota a Jesus, estava tão grata a Jesus, que ela derrama 10 vezes mais, não sobre a cabeça, mas sobre os pés de Jesus. Como se estivesse dizendo, os pés desse homem valem 10 vezes mais do que a cabeça de qualquer homem. Como se ela estivesse considerando a parte menos importante de Jesus como infinitamente superior a qualquer homem comum. Tamanho foi a devoção dessa mulher. Versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? A pergunta de Judas
é, em tese, até legítima. Porque esse valor que foi derramado sobre os pés de Jesus representava 1 ano de trabalho de um trabalhador. Então nós temos aqui, irmãos, uma declaração de que Maria deu o melhor que ela tinha. Alguns eruditos, alguns comentaristas vão dizer que, inclusive, esse unguento provavelmente constituía uma herança, um espólio de herança dessa família. Ela derrama sobre os pés de Jesus o melhor que ela tinha. Ela derrama tudo do melhor que ela tinha. Ela derrama sobre os pés de Jesus de forma sacrificial. Porque como esse unguento era muito valioso, nós podemos aqui, irmãos, sem medo de estar forçando o texto, dizer que isso representava uma perda para aquela família. Uma perda financeira que representava 1 ano de trabalhador, de salário de um trabalhador comum. Então Maria derrama, primeiro, o melhor que ela tinha. Segundo, de forma sacrificial. Maria não está preocupada se a sua adoração iria fazer com que ela perdesse alguma coisa. Ela estava preocupada em adorar aquele que milagrosamente havia curado seu irmão e, portanto, revelar a ser o Filho de Deus. Maria estava preocupada em não se medir esforços a fim de adorar aquele que era Filho de Deus. E terceiro, Maria não se preocupava com aquilo que as demais pessoas pensavam ao seu respeito. Porque Maria, no versículo 3, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo passa por uma discussão a respeito da utilização de véu dentro das igrejas ou não. Com base nessa discussão e com base nos estudos históricos, nós sabemos que as mulheres judias, elas tinham o hábito de cobrir a sua cabeça na presença de pessoas, na presença do público. E Maria enxuga os pés de Jesus, que até então solteiro, com os seus cabelos. Portanto, a adoração de Maria também não estava adstrita a se poupar da visão escandalosa com que os judeus ortodoxos poderiam ter pelo fato dela estar com a cabeça descoberta diante de um homem que era Jesus. Então percebam, irmãos, a adoração de Maria não tem limite. Maria dá o seu melhor. É uma adoração sacrificial, porque representa perda para Maria. Terceira, é uma adoração que não está preocupada com o que os outros estão achando, não está preocupada com a visão que as outras pessoas vão ter sobre ela. A preocupação de Maria é se dobrar e adorar aquele que é o Filho de Deus. Se nós fizermos aqui uma aplicação desse texto, nós podemos nos perguntar nessa noite: qual tem sido o limite da nossa adoração? O limite da nossa adoração tem sido a extensão da nossa adoração? Porque o salmista Davi, no Salmo 103, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando Maria diz tudo que há, quando Davi diz tudo que há em mim, Davi está declarando que a totalidade do seu ser precisava ter a finalidade de adorar ao nome de Jesus. Quando nós nos questionamos a extensão da nossa adoração, nós precisamos nessa noite refletir quanto de nós tem se poupado a adorar a Jesus. E essa digressão, essa reflexão precisa se dar de forma positiva e não negativa. Eu vou explicar. Se eu pensar de forma negativa, eu posso dizer assim: eu adoro a Jesus quando eu estou na igreja. Eu adoro a Jesus quando eu louvo a Ele. Eu adoro a Jesus quando eu leio a sua palavra. Eu adoro a Jesus quando eu
estudo a sua palavra. Eu adoro a Jesus quando eu oro a Ele. Mas essa é uma construção positiva da adoração. A digressão negativa, a positiva, perdão, ela é o oposto. Nós precisamos entender aonde positivamente nós temos buscado adorar a Jesus. Eu adoro a Jesus quando eu estou na igreja, mas eu também adoro a Jesus quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no mercado, quando eu estou no ônibus. Está sem som. Os irmãos não estão me ouvindo? Parou o som? Me digam aí, por favor. Estão me ouvindo? A irmã Zé, aqui está normal. A irmã Zélia está sinalizando que está sem som. Os demais estão ouvindo, irmã Zélia. Está conosco aqui a minha prima, Suelen Ribeiro. Que Deus abençoe sua vida, minha prima. Pai do Senhor, que abençoe a sua família. Estamos sem som, o pastor Leonardo está dizendo. Os demais estão com som. O do pastor Léo também está sem som. Talvez seja interessante desconectar e conectar, pastor. Eu vou continuando então, pastor. Aí o senhor desconecta e conecta de novo. Vamos aguardar para ver se ele vai conseguir, irmãos, voltar. Voltou, irmã Zélia? Vê aí se voltou. Me diz aí, por favor. Amém. Para os irmãos que entraram no meio, nós estamos estudando o Evangelho de João. Estamos no capítulo 12, no versículo 4. Então, irmãos, essa reflexão positiva da adoração nos impele a termos atitudes muito mais do que simplesmente fazermos a nossa obrigação. Percebe que Maria, pela tradição judaica, poderia pegar 30 ml desse unguento precioso e deitar sobre a cabeça de Jesus. Ela estaria cumprindo a tradição judaica. Ela estaria honrando a Jesus. Mas ela se dedica a uma adoração positiva, a uma adoração proativa, a uma adoração que não encontra limite no tradicional, no razoável. E ela deita sobre os pés de Jesus a totalidade desse unguento, 10 vezes mais do que ela seria obrigada pela tradição judaica. Então talvez seja a noite de nós refletirmos a respeito da nossa adoração. A respeito, irmãos, do quanto nós temos nos doado a Deus. E quando eu digo nos doado a Deus, eu não estou aqui de forma alguma falando de bens materiais, não é só disso que nós estamos falando. No caso de Maria, ela adorou a Deus com um bem material preciosíssimo. Mas nós precisamos doar, dedicar e debruçar a nossa vida à adoração a Jesus. Nós precisamos adorar a Jesus de forma ativa, de forma dedicada, de forma proativa. A segunda reflexão dessa adoração é a forma sacrificial com que Maria adora a Jesus. A forma como Maria adora Jesus não está presa ao fato dela eventualmente perder algo com essa adoração. E aí, irmãos, aplicando a nossa realidade, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa cristandade, a nossa confissão de fé em Jesus, por diversas vezes, vai nos levar ao caminho da perda. E isso é duríssimo.
Isso é duríssimo para um crente, para um cristão. Viver com a certeza de que pela fé que professa, diversas vezes vai perder. Vai perder, irmãos. Vão haver oportunidades de emprego que você vai ter que rejeitar. Vão haver oportunidades de negócios que você vai ter que rejeitar. Vão haver, irmãos, oportunidades de passeios que você vai ter que rejeitar. Por quê? Porque a adoração para Jesus não pode ser uma adoração estática. Não pode ser uma adoração oportunista. Não pode ser a adoração de alguém que encontra dentro do seu mundo perfeito um momento no qual dedica parte da sua vida a adorar a Jesus. Não, precisa ser uma adoração integral, ainda que isso te leve a perder alguma coisa. Jesus mesmo diz que aquele que perder a vida por minha causa achará. Então não se preocupe em perder nada por adorar a Jesus, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus tem olhado o seu coração, Deus tem olhado a sua vida, e Deus tem visto o que você tem feito por adoração a Ele. E a terceira característica é que a adoração de Maria não está preocupada com os padrões que as demais pessoas estão atribuindo a ela. Você vê que ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, coisa que para a tradição judaica seria um ultraje uma mulher estar com a cabeça descoberta na presença de um homem solteiro. Mas Maria está mais preocupada em adorar a Jesus do que adorar os padrões de religião daquela época. Maria está mais preocupada em seguir na sua trajetória a fim de exaltar ao nome de Jesus do que se dobrar às regras e regulamentos da religião judaica da época. Então, da mesma forma, nós sabemos que a nossa adoração, a nossa vida de adoração, por muitas vezes vai esbarrar com o olhar acusador do nosso próximo. E mais do que isso, muitas vezes com o olhar acusador das pessoas que nós julgamos mais nos amar, ou que nós julgamos que nós mais amamos. Jesus explica isso quando ele diz que pais se voltarão contra filhos e filhos contra pais pelo seu nome. Isso não está querendo dizer que nós devemos brigar com a nossa família, muito pelo contrário. Mas isso está nos dizendo que muitas vezes as pessoas que nós mais esperaríamos compaixão, cumplicidade na nossa fé, são pessoas que vão se opor àquilo que nós fazemos. Vão dizer que nós somos loucos, que nós somos radicais, perdão, irmãos, que nós somos alienados, que nós passamos por uma lavagem cerebral, que o pastor fez uma lavagem cerebral na nossa vida. É isso que nós ouvimos lá fora. E a pergunta que nós temos que nos fazer hoje é a seguinte: nós sabemos a quem nós temos crido? Nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, a fim de que nós tenhamos argumentos dentro de nós para confrontar essas acusações que poderão vir das pessoas que nós mais amamos? Porque uma vez que essas acusações vêm de pessoas que não têm a menor importância na nossa vida, elas são fáceis de ser combatidas. Eu não estou minimamente preocupado com a opinião daquelas pessoas que não gostam de mim ou que eu não gosto. Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos, estou me colocando em um exemplo. Se eu porventura tivesse inimigos, eu não estaria minimamente preocupado com a opinião deles a respeito da minha fé. Agora, quando essa oposição à minha prática de fé, à minha adoração está instaurada dentro do meu lar, quando o seu marido se opõe à sua fé, quando seus pais se opõem à sua fé, quando seus filhos não concordam com a sua prática de adoração, aí, irmãos, é que nós temos que demonstrar a Jesus se nós estamos aos pés dele derramando o nardo e o unguento, ou se nós estamos preocupados e nos dobrando para a opinião daqueles que nos opõem à nossa fé. Com isso eu não estou aqui querendo dizer, nem induzir, que você brigue com seu marido porque ele não aceita a sua fé. Eu não estou aqui querendo dizer isso, irmãos.
Eu estou aqui querendo dizer para você que Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, tem poder para mudar qualquer circunstância dentro do seu lar, dentro da sua vida e dentro da sua família. Então você precisa perseverar na sua adoração, ainda que a sua adoração esteja sendo objeto de olhares acusadores das pessoas que você mais ama. Vale a pena adorar a Jesus. Eu estou aqui para te dizer que vale a pena servir a Jesus. Que vale a pena enfrentar, irmãos, o que for para servir a Jesus. Que vale a pena viver as perdas que for pelo nome de Jesus. Que vale a pena sofrer o que for pelo nome de Jesus. Porque Apocalipse diz que aquele que resistir até o fim, a esse será dada a coroa da vida. Aquele que perseverar, aquele que lutar, aquele que resistir até o fim, a este será dada a coroa da vida. Eu queria ouvir dos irmãos comentários, perguntas. Se você não tem nada para comentar, nem nada para perguntar, você pode dar um glória a Deus escrito aí. Levantar os coraçõezinhos, os dedinhos de glória e aleluia. Alguém tem, os irmãos têm alguma dúvida a respeito dessa passagem bíblica? Irmã Zélia ainda... para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Isso aí, esse louvor mesmo, lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No versículo 4, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui também temos uma informação importante. A bolsa, a palavra em grego glossokomon, era a tesouraria desse grupo. Era onde ficavam depositados, irmãos, as ofertas, os bens materiais, a provisão que esse grupo tinha para fazer a missão que eles estavam fazendo. E quem ficava de posse dessa bolsa era Judas. Por isso que ele é conhecido como o tesoureiro do grupo, como aquele que cuidava das finanças. O versículo 6 diz que ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas o versículo 6 nos dá ainda uma outra informação, que ele era ladrão e que o motivo de que ele estava preocupado com o que se tirava ou que se poderia colocar na bolsa, não era pelo fato de que ele estava preocupado com os pobres, como ele dizia, mas pelo fato de que ele era ladrão e que aquilo que se colocava na bolsa, ele tirava. Ele tinha então acesso ao dinheiro que esse grupo possuía, e para ele, que era ladrão, à luz do versículo 6, quanto mais dinheiro houvesse na bolsa, mais possibilidade ele tinha de exercer a atividade que um ladrão exerce, que um ladrão rouba. Mas o fato importante dessa declaração é que existe aqui uma informação mais importante ainda do que o fato de Judas ser ladrão, que é o fato de que Judas era aquele que administrava o tesouro. Na cultura desse povo, na cultura judaica, a tesouraria, a administração dos bens materiais era depositada naquela pessoa que inspirava mais confiança. Então isso torna a traição de Judas muito mais severa do que o próprio relato bíblico mostra.
porque ele era tesoureiro, porque sobre ele era depositada uma confiança. É bem verdade que Jesus Cristo é onisciente, mas para os demais discípulos, Judas era aquele que inspirava uma grande confiança. E isso se revela pelo fato de que ele era tesoureiro. E a essa declaração de que poderia ser vendido aos pobres, vendido e dado aos pobres o valor do unguento, Jesus responde, versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Óleos perfumados eram usados para selar o corpo de uma pessoa que morria. Isso porque não havia produtos como hoje há, formol, que conservam o corpo de um defunto, fazendo com que a putrefação, o processo de apodrecimento da carne seja atrasado, né? Então, naquela época, o corpo começava a cheirar mal muito rápido. Então, como nós estudamos lá no capítulo 11, os velórios eram feitos por mais de 3 dias, por conta daquela tradição judaica que dizia que um defunto poderia poderia voltar à vida até o 3º dia. Os óleos aromáticos eram usados a fim de que esse corpo não ficasse insuportavelmente fedorento. Me desculpem aqui o português claro que eu estou usando. Então, esses óleos eram utilizados com essa finalidade. E Jesus diz, deixe ela, porque ela guardou isso para o dia da minha sepultura, já predizendo a sua morte. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Além de matar a Jesus, agora eles querem matar a Lázaro. Além de querer matar o autor do milagre, agora eles querem matar o milagre. Porque Lázaro era a manifestação viva do poder de Jesus. Eles poderiam matar a Jesus, mas talvez na visão deles, Lázaro continuaria falando por si só. Lázaro continuaria revelando o milagre de Jesus. Lázaro continuaria exalando o poder desse Messias. Então, para eles, era interessante, além de matar a Jesus, matar qualquer, ou pelo menos eliminar qualquer vestígio que pudesse levar o povo a continuar produzindo em si essas manifestações de revolta ou de esperança messiânica, política, que estava posicionada sobre Jesus. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Esse bloco, então, do versículo 1 ao 11, é isso que nos apresenta. Que você seja um grande adorador de Jesus. Que você adore a Jesus com toda a sua vida, com todo o seu ser. Que você adore a Jesus de forma ilimitada. Que você adore a Jesus de forma sacrificial. E que você adore a Jesus de forma desprendida, em nome de Jesus. No versículo 12, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, então agora eles têm informações de que Jesus vinha a Jerusalém.
Você lembra que lá atrás eles estavam se perguntando, lá no versículo 56, será que ele não vai vir à festa? Será que ele não vem à Páscoa? Agora no versículo 12, uma grande multidão teve a informação de que ele vinha. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Pois isto também a multidão saiu ao encontro, que tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Essa é outra passagem gloriosa da Bíblia Sagrada, que nos apresenta a entrada gloriosa de Jesus Cristo, montado em um jumentinho, enquanto é ovacionado, glorificado pela multidão. Mas aqui também existem pontos exegéticos importantes a serem analisados, para a gente entender o que essa passagem significa propriamente dito. No versículo 12, diz que essa multidão ouviu que Jesus vinha a Jerusalém. Então, a multidão que lá no versículo 56 do capítulo 11 perguntava se ele vinha, mas mais do que isso, tá? Uma multidão que estava crendo em Jesus. Ok? Essa multidão que estava perguntando se ele vinha era uma multidão que estava crendo em Jesus. Nós precisamos entender o contexto de tudo isso. Se você voltar lá no versículo 46 do capítulo 11, você vai ler o seguinte: Mas alguns deles foram ter com Jesus e disseram o que tinha feito. E no versículo 45, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Marta e a Maria, tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, a essa altura, muitos judeus estavam crendo em Jesus. O versículo 12 diz que essa multidão que viera à festa, que soube que Jesus viera à festa, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Uma citação aqui do Salmo 118 e 25. Agora vamos entender o que essa manifestação pública representava para aquela época e por que Jesus sobe e entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A primeira coisa é que as palmeiras eram símbolos que estavam associados a vitórias militares. Isso porque os ramos eram símbolos nacionais na Judéia. Você precisa entender isso que eu estou dizendo de forma bem clara. E se tiver alguma dúvida, comentem aí, por favor, porque isso é fundamental para entendermos essa passagem bíblica, essa perícope. As palmeiras, irmãos, eram símbolo da nação judaica. E essa manifestação de levantar palmeiras, que hoje nós vemos na procissão de ramos, uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana, elas eram utilizadas naquele tempo na celebração de vitórias políticas, na celebração de vitórias militares. Então, se nós olharmos para esse contexto, esse povo que vinha crendo em Jesus desde Lázaro, desde os sinais, e que estavam com o coração na expectativa de que Jesus fosse um libertador político de Jerusalém, do Império Romano, eles estavam vendo Jesus chegando para a festa em Jerusalém, acreditando o seguinte: olha, ele está vindo agora para a cidade e ele vai tomar o governo. Ele vai se assentar no trono que era de Davi.
Ele vai entrar por Jerusalém e agora o Império Romano rói de vez. Vai ruir o Império Romano. O nosso libertador, o nosso Messias, vai assumir a função política que nós esperamos que ele assuma. Portanto, peguem os ramos de palmeira, peguem os ramos e vamos balançar, porque a vitória política, a vitória militar está prestes a acontecer. Essa era a visão do povo judeu, do povo de Israel. Esse sinal é uma clara manifestação de que eles estavam esperando uma vitória militar. De que eles estavam esperando que fosse tomado, irmãos, de assalto o governo do Império Romano. Era essa a expectativa que um judeu tinha no seu coração. Era isso que o Antigo Testamento, a interpretação equivocada do Antigo Testamento apontava para eles. Quando eles diziam, maravilhoso conselheiro. Vamos lá, irmãos, vamos lá em Isaías. Nós temos ainda um pouco de tempo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha só que interessante a interpretação equivocada das profecias messiânicas. O capítulo 9 de Isaías, assim como grande parte da lei do Antigo Testamento, daquilo que é denominado como Septuaginta, ele traz muitas profecias messiânicas. Algumas dessas profecias foram proferidas para a primeira vinda de Cristo e outras que só se revelarão na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a leitura do Antigo Testamento, por si só, não faz essa distinção do que vai acontecer na primeira vinda e do que vai acontecer na segunda vinda. Essa distinção só foi revelada a partir de Jesus Cristo, que ele vem e cumpre parte dessas profecias e outra parte dessa profecia não se cumpre ainda. Existem profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Mas o judeu, ele não conseguiu fazer essa leitura, ele não conseguiu fazer essa interpretação. E como o Antigo Testamento não fazia distinção desses momentos, ou pelo menos a interpretação que eles tinham do Antigo Testamento, não era capaz de posicionar o que seria cumprido com a vinda de Jesus na primeira vinda, e se eventualmente haveria uma segunda vinda, e o que seria cumprido nessa segunda vinda, eles tinham a certeza de que o cumprimento da profecia messiânica, ela se daria tanto de forma espiritual quanto política. Então eles acreditavam que Jesus era um Messias político. Olha o que diz o capítulo 9. O capítulo 9, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e se chamará pelo seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso se cumpriu, sim ou não, com a vinda de Jesus? Digam vocês aí, no comentário. Essa parte, o versículo 6, se cumpriu com a primeira vinda de Cristo? Um menino nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa parte da profecia se cumpriu? Digam aí, irmãos. Sim. Diácono Samuel colocou, sim, verdade, sim. Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo então, né? Então essa parte da profecia se cumpriu. Agora vamos ver o versículo 7. Olha que coisa interessante. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Ou seja, o reinado será um reinado que não terá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a segunda parte do versículo está dizendo de um reinado
sobre o trono de Davi, o reinado terreno que não terá fim. Isso se cumprirá com a segunda vinda de Cristo. Então nós temos no capítulo 9 de Isaías uma parte da profecia que já se cumpriu e uma outra parte da profecia que será cumprida quando o nosso Senhor e Salvador vier sobre o Monte das Oliveiras e que ele vai reinar fisicamente sobre a terra. Ele vai se assentar sobre o trono que era de Davi. Só que para o judeu, essa informação eles não conseguiam linkar essa informação. Nós sabemos disso agora com muita clareza porque Jesus já veio. Jesus morreu. Jesus, na primeira vinda, não se assentou como um rei político. Então nós sabemos com clareza que essa segunda parte do versículo não se cumpriu ainda. Ela vai se cumprir. Mas para um judeu que viu Jesus pela primeira vez, que Jesus ainda não tinha morrido, ele acreditava que essa segunda parte iria se cumprir. Então, quando ele sacode os ramos, ele está pensando nisso. Perdão, irmãos, eu acho que eu acabei me emocionando aqui e derrubando tudo. Ele está pensando nisso. Ele está pensando, chegou a hora que esse reinado que não tem fim, chegou a hora que o nosso Messias vai se assentar sobre o trono de Davi, vai tomar de assalto o governo e agora o reino dele vai se estabelecer sobre a nossa vida e sobre toda a terra. Então eles sacodem, irmãos, os ramos e eles declaram: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Está vindo o nosso rei. Mas não o rei da glória, está vindo o rei que é rei da glória, mas o que é rei de Israel também. Então vamos celebrar essa vitória militar, vamos celebrar essa vitória política da forma como nós fazemos comumente, que é com os ramos. Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida a respeito disso? Eu não sei se eu posso ter ido muito rápido na minha explicação, mas os irmãos entenderam por que eles estavam com os ramos na porta esperando a entrada de Jesus? Digam para mim aí, se entenderam. Eu posso viver um amém? Hosana é uma palavra que no original significa da salvação agora, ou da vitória agora. Então ele está dizendo, olha, a nossa vitória é agora. Bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora nós vamos ter a nossa vitória messiânica. Agora politicamente nós vamos ganhar. Agora politicamente nós vamos nos dar bem. Essa era a visão do judeu. E aí no versículo 14, gente, Jesus é tremendo. Jesus é tremendo demais. Jesus é tremendo demais. Porque Jesus derrama um balde de água fria sobre essa expectativa política do povo judeu. Porque a expectativa de um vitorioso, de uma guerra, de uma batalha militar, é que ele se apresente montado em um cavalo. Era assim que os generais de guerra entravam quando chegavam de uma vitória militar, de uma vitória política. E o versículo 14 está dizendo que Jesus achou um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqui é uma repetição de Zacarias 9:9, a profecia que diz que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas aqui nós temos, irmãos, a oposição, o confronto entre um senhor, um rei político e um rei espiritual. Porque se esse povo acreditava que Jesus apresentaria uma vitória política,
Se eles tinham expectativa que Jesus ia ter uma vitória militar, eles esperavam que Jesus entrasse em Jerusalém montado em um grande cavalo, em um vultuoso cavalo, demonstrando assim todo o seu poderio, toda a imponência militar que esse Messias ou Salvador político poderia apresentar. Mas em contradição a isso, Jesus apresenta uma mensagem para esse povo que diz o seguinte: vocês esperam que eu seja um salvador político e que eu entre em um cavalo militar. Vocês esperam que a minha postura agora seja uma postura de guerra, mas eu não vou entrar em um cavalo, eu vou entrar em um jumentinho simples, porque eu quero mostrar para vocês que o que eu vou fazer neste momento não é propor uma justiça e nem propor uma guerra terrena. O que eu vou fazer neste momento é propor a paz. Se eles esperavam que Jesus viesse montado em um cavalo, a fim de demonstrar que a intenção dele na entrada em Jerusalém era propor a guerra, Jesus está dizendo para ele: eu vou montar em um jumento simples, em um jumentinho que não apresenta nenhum tipo de característica de guerra, em um jumentinho que não apresenta nenhum tipo de personalidade de alguém que vá lutar. Muito pelo contrário, eu vou entrar em uma forma de rendição, em uma forma de entrega, porque neste momento o meu intuito não é promover a guerra, o meu intuito é promover a paz. E a paz, irmãos, que nós podemos aqui passar a noite toda mergulhados nesse conceito. Porque o que Jesus faz é nos propor paz. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi mais do que simplesmente morrer para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Isso por si só já é glorioso demais. Mas o que Jesus faz de forma satisfatória e o que Jesus faz de forma integral na cruz do Calvário é promover amizade novamente e paz entre nós e Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. E se você quiser conhecer mais sobre a ira de Deus, você pode estudar o livro de Naum e você pode estudar o capítulo 19 de Apocalipse, em que é relatado lá as taças da ira que serão derramadas no fim dos tempos. E ali você vê, irmãos, o poder devastador da ira de Deus. E eu e você estávamos debaixo desse jugo. Estávamos debaixo desse juízo. Porque pecamos e fomos destituídos agora de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do 21, vai dizer que todos nós pecamos, que nós nascemos com um pecado original, que nos coloca na condição de inimigos de Deus e que não há outro meio de apaziguar essa inimizade que não seja pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus vai à cruz, ele propõe paz entre nós e Deus. A mensagem do jumento, irmãos, é uma mensagem de humildade, de alguém que naquele momento diz o seguinte: eu teria poder para fazer tudo o que eu pensasse fazer a respeito de Jerusalém, mas agora eu estou humildemente me colocando na condição de salvador da humanidade para propor paz entre o mais vil pecador e Deus. Isso é lindo demais, irmãos. Jesus está montado em um jumento, na condição de servo, fazendo a exata expressão. É por isso que a Bíblia, dia desses agora, eu vi um pastor, né? Disseram que é pastor, na verdade eu nem conheço, mas que ele estava falando lá uma série de afirmações das quais eu não concordo com nenhuma delas, e ele estava questionando a infalibilidade da palavra de Deus, se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. E ele dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas são essas coisas que nós lemos que nos diz que cada letra dessa palavra é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Porque Jesus montado em um jumento,
ele dá a expressa imagem do capítulo 53 de Isaías, que é a manifestação do Messias como servo, que é a expressão do nosso Deus enquanto servo. Quando diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de terra seca. Não tinha beleza nem formosura, irmãos, ele estava montado em um jumentinho. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Quem desejaria um salvador político montado em um jumentinho? Nós queríamos ver ele em um cavalo imponente. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós foi derramada sobre ele na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos paz com Deus, irmãos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o desposo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele intercedeu pelos transgressores. Jesus não entrou em Jerusalém como um guerreiro político e militar. Jesus entrou montado em um jumentinho como aquele que se entregou por mim e por você. Ele não foi tomar o império, ele se deu por mim e por você. Agora, se nós olharmos, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, abra lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, o último livro da Bíblia. Por que eu digo que os judeus não entendiam que algumas coisas aconteceriam antes e outras aconteceriam na segunda vinda? Alguns acontecimentos ocorreram na primeira vinda e outras profecias somente na segunda. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Todos encontraram? Olha como que vai se dar a vitória de Cristo. Como que ele vai chegar? Eu vi o céu aberto. Ok? E eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, na segunda vinda, Jesus não virá, não se manifestará e não se apresentará mais assentado em um jumentinho, mas sim em um grande e imponente cavalo branco, porque lá sim, Isaías capítulo 9, versículo 7 vai se cumprir. Ele vai reinar
sentado sobre o trono de Davi. E ele vai se apresentar como vitorioso político e militar, sim. Lá sim. Esse cavalo imponente, cavalo de fogo, vai se manifestar, irmãos. Lá sim. Então, aqui não. Aqui o jumentinho. Na entrada de João capítulo 12, montado em um jumentinho, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira vinda, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus. E na segunda, Jesus se apresenta como o leão. Se na primeira Jesus é o cordeiro, na segunda ele é o leão. Na primeira está no jumentinho, na segunda no cavalo branco. Então, irmãos, nós precisamos entender essa construção e essa diferenciação. E por que Jesus entra montado em um jumentinho? Cumprindo assim a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Estão comigo? Todos estão comigo? Eu posso ouvir um amém? Nós estamos encerrando. Versículo 16. E seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido do que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais. Eis que toda a gente vai após ele. Os fariseus, então, chegam à conclusão de que não estava adiantando. O que eles estavam fazendo, irmãos, não estava sendo suficiente, porque cada vez mais a multidão seguia ele. Mesmo que com as expectativas equivocadas, a multidão continuava seguindo a Jesus. Os sinais que Jesus fez, a fim de mostrar quem ele era, estavam surtindo efeito. E essa multidão então caminhava seguindo a ele cada vez mais. Amém? Nós vamos então parar por aqui, porque eu estou cansado, irmãos. A minha respiração está muito pesada. Eu peço que os irmãos orem por mim, que eu não esteja com esse vírus, com esse coronavírus. E em nome de Jesus eu não estou, mas que se eu estiver, que eu seja curado. Primeiro que a vontade de Deus seja feita, e que se a vontade de Deus for essa, que eu seja curado, para a honra e glória de Jesus. O próximo estudo, irmãos, nós vamos partir do versículo 20 do capítulo 12. Eu peço que os irmãos me lembrem desse fato, de que nós vamos partir do versículo 20 do capítulo 12. É um bloco extenso, então eu não vou começar, porque eu não consigo terminá-lo em 10 minutos. Amém? Capítulo 12, versículo 20 vai ser nossa próxima exposição do Evangelho de Lucas. Eu quero abrir rapidamente para perguntas e respostas. Se alguém tem alguma pergunta, alguma pergunta a respeito desse assunto que não tenha entendido, da correlação entre as profecias do Antigo Testamento e a entrada de Jesus em Jerusalém. Se alguém tem alguma pergunta, eu hoje não estou me fazendo entender de forma clara, irmão. Eu estou com muita tosse, mas se tem alguma dúvida, podem me perguntar aí, e se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar saber, a fim de responder. Tá bom? Se nós não temos, então, vamos orar. Senhor, obrigado por esse estudo maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo não permita que haja dúvida, que a Sua luz, Deus, seja lançada sobre a nossa mente, a fim de que nós entendamos cada dia mais a Tua Santa Escritura.
Que em nome de Jesus o Senhor visite com teu Espírito Santo a família de cada um dos meus irmãos nessa hora, salvando, Deus, aqueles que o Senhor quiser, resgatando, Deus, e curando aqueles que precisam de cura nessa hora. Que em nome de Jesus, Deus, esse vírus seja detido pelo teu poder, que o Senhor cure, Deus, que o Senhor cure a minha vida, cure o meu corpo físico nessa hora, que se for da tua vontade, Deus, essa tosse, esse cansaço caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, com a nossa família, com a nossa vida, com a nossa parentela, que o Senhor conserve, Senhor, a nossa fé, que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida e nosso lar durante esse período, que Deus, nós não estarmos fisicamente na igreja não seja motivo para que nós esfriemos na fé, pelo contrário, Deus, que nós encontremos no nosso lar um templo de adoração ao Senhor, que os cultos no lar sejam reavivados, que a leitura e o estudo bíblico seja reavivado. Deus, que as famílias se reúnam cada dia mais para estudar a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a nossa fé nesse período. Tome os nossos governantes pelas tuas mãos, dando assim discernimento, Deus, para as atitudes e as ações que sejam tomadas. Deus, leva o alimento àquele que nessa hora está desempregado. Que o Senhor, Deus, consiga, que o Senhor faça, Deus, com que a nossa economia consiga se sustentar. Que o Senhor detenha o desemprego, que o Senhor detenha a fome, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no Senhor, cremos no Teu Espírito Santo, cremos no Teu poder, infinitamente mais do que na nossa performance. Por isso colocamos tudo diante do Senhor. Tudo é Teu, Deus. Nós agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com a tua vida, com a tua família, que as consolações do Espírito Santo sejam com a tua casa, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua interação nesse estudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.